Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 24 de abril. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Na apresentação desta edição, Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, nosso jornal de hoje está repleto de coisas interessantíssimas que é bom prestar atenção, é bom prestar muita atenção. Bom, a gente vai iniciar o jornal com uma conversa política. Vamos comentar sobre o assunto que está estampado em todos os jornais do país. Temos que comentar, é claro. E até em algumas edições anteriores eu até falei sobre essa situação. E essa pauta tem tudo a ver, né, com a situação política e econômica do momento. E se a situação persistir assim, logo os pensionistas e aposentados vão ficar sem os seus benefícios. Pois sempre tem alguns espertinhos que se aproveitam dessa situação para encher o seu bolso. E as pessoas que ganham um salário mínimo, cada vez com menos dinheiro na conta. E as pessoas que ganham um salário mínimo, que são aposentados ou pensionistas, se tem que pagar algum remédio, se foi. Então, por isso que eu acho uma sem vergonhice, sem tamanho isso que aconteceu. Hoje vamos falar do desvio de verbas do INSS. Você também já deve estar careca de saber ou de cabelo branco, né? Pois todos os meios de comunicação hoje estão falando sobre isso. Hoje vamos falar desse desvio que fica na casa dos 100 bilhões. 6 bilhões. Não que nem a Lava Jato. A Lava Jato foi 100, eu queria mencionar a Lava Jato, que também foi dinheiro público desviado. Mas essa, por enquanto, até o momento, já foi descoberto que 6 bilhões, mas é muito dinheiro 6 bilhões, hein? Isso é apenas o que foi apurado até agora. Eu acho que conforme o andar da carruagem vão aparecer mais granas que fio sumiram. Bom, pessoal, isto abriu uma nova crise e resultou no afastamento do presidente da instituição, né, o Alessandro Stefanuto. Ele foi ver a vaca, né? Ele pegava esse pessoal que tinha um sindicato, que tinha uma associação, e deixava esse pessoal pegar dinheiro muito fácil do INSS. Ele facilitava na realidade, né? E também outros 5 servidores. E olha que muitos servidores dão o suor todo dia. Muitos servidores públicos dão o suor todo dia. E 5 deles deixaram a desejar. Bom, sempre vai ter aquela maçã podre e é só botá-la de lado, porque não podemos generalizar. É que nem política. Não podemos generalizar que todos os políticos querem tirar vantagem da gente. A grande maioria, certeza. Certeza sim que é a grande maioria. Mas tem aquelas pessoas que se sobressaem. Bom, a ação aconteceu ontem pela Controladoria Geral da União, né, que é a CGU, e a Polícia Federal. Em conjunto, esses 2 órgãos deflagraram a operação Sem Desconto, que visa que entidades que gerem descontos diretamente em folha dos aposentados e pensionistas, mesmo sem que os beneficiários aprovassem. Esse sistema, em alguns casos, até foi falsificado as assinaturas.
Segundo a Polícia Federal, os sindicatos firmavam convênios com o INSS para debitar mensalidades que ninguém pediu, né? E é como eu digo, mensalidades de 30, 40, 45 reais. Mas se você tirar 45 reais de um aposentado que ganha um salário mínimo e sofre para sobreviver com esses 45 reais, com esses 1.500 pila, 45 reais é muita coisa, hein? Diretamente dos contra-cheques eram descontados esses valores e sem autorização dos aposentados. Então foi notado que nos últimos 2 anos, o crescimento dessas entidades envolvidas nessas falcatruas, as más línguas dizem até que o irmão do Lula está inserido aí no meio, mas eu quero pesquisar melhor essa situação aí para passar para vocês. Mas olha que coisa, hein? O que gerou uma desconfiança quando essas entidades cresceram de 2 anos para cá, gerou uma desconfiança pela controladoria e começou a investigar o caso. E ontem foram aplicados 211 mandatos de busca e apreensão e sequestro de bens, né? Tem que sequestrar os bens dessa galera aí que não tinha nada e agora são milionários. Que coisa, né? E 6 prisões temporárias foram decretadas. É claro que a investigação segue pelos órgãos competentes. Eu estou fazendo aqui um panorama geral. E por que a gente faz esse panorama no bloco político? Foi vocês, fui eu, foi todo mundo que botou essa galera lá. Eu sempre digo, prestem atenção em quem vocês votem, porque acontece isso. Faz 2 anos que essa galera tá no poder e faz 2 anos que acontece isso. Sempre envolvida em falcatruas. Mesmo que sabemos aí que Lula foi um sindicalista e por isso ele apoia a causa sindical. Eu também apoio a causa sindical. Mas daí tem que ser legal, o sindicato tem que fazer alguma coisa pelos filiados, né? Ali eram muitas falcatruas. Eram sindicatos que não eram sindicatos. Eram associações que não eram associações. E o presidente do INSS disse, não, pode descontar aí, metem grana para vocês aí e fizemos um racha. Não sei se ele dizia isso, mas provavelmente se ele facilitou as coisas, alguma coisa ele levava, né? As coisas começaram a dar errado, muito errado em 2023, 2022, 2023, tá? E começaram aí esses desvios digitais. É os mesmos desvios que tinha antigamente. Lembra da Georgina Freitas? Eu acho que era Georgina Freitas, lá no início dos anos 90. Só que aquele tempo não era digital. Ela foi matéria do Fantástico, foi do Jornal Nacional. Aquele tempo em 90, 92, 93. Eu acho que não tínhamos muito redes sociais, né? Não tínhamos redes sociais. A internet estava engatinhando ainda. E ela desviou uma grana absurda do INSS. Ela desviou o que seria, na época, metade da receita do INSS para contas fora do Brasil. E hoje é o mesmo esquema, tá? É com laranjas, com instituições que nunca existiram, sindicatos que se transformam em máquinas do crime, todos eles roubando o governo, na realidade roubando os aposentados e também nós que pagamos imposto, porque quem vai pagar isso somos nós. Então esse sim é um caso político que devemos ter conhecimento, pois fomos nós que colocamos esses políticos lá. Não foram eles que disseram, eu vou entrar para a política e... Não, fomos nós. Eles compram votos da gente. Quem escolheu esse presidente? O presidente até foi um pouco com
como eu disse, né, ele foi sindicalista, então ele dá apoio a esses, mas não essas falcatruas, né? Que coisa, falcatruas, caso de corrupção, que eu tenho certeza aí que com o passar dessa investigação, a galera vai achar mais culpados, vai achar mais grana, mais valores escondidos. 6 bilhões é um tiquititinho. Lembra aí da Lava Jato? A Lava Jato foi 100 bilhões. 100 bilhões. É. Até foi essa grana aí pra essa primeira-dama, ex-primeira-dama do Peru, né? Foi essa grana pra ela e o Lula mandou com o jatinho da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, mandou pegar ela lá no Peru e trazer aqui pro Brasil como exilada política, né? Mas ela é corrupta, Isso não podemos negar. Mas os mandantes são lá de cima eles que se entendam. Eu só abro os olhos de vocês para que cada vez a gente entenda mais um pouquinho desse trâmite político, para que não aconteça mais essas loucuras. Bom, esse foi o Bloco Político aqui no Jornal Últimas Notícias. Agora vamos para o Bloco Esportivo. Pessoal, hoje é noite do Grêmio. O Grêmio joga fora de casa contra o Godoy Cruz, que se vencer fica na liderança do grupo. E na estreia, hoje é a estreia do Mano, ele deve colocar basicamente em campo o mesmo time que o James Freitas colocou aí no Grenal. Eu tenho até a escalação do Grêmio aqui, a provável escalação do Grêmio. Veja aí. Olha aí, no gol tem Volpe, né? Gemerson e Kahneman atrás. Lucas Esteves e Vila Santos. Do outro lado, Dodi, João Pedro, Edenilson no meio. Monsalve pela esquerda, Kiki Oliveira pela direita e lá no ataque, Martin Braithwaite. Pessoal, de acordo com o que eu imagino, acho que vai ser esse o time. E a diretoria diz que espera aí cerca de 400 torcedores tricolores. Lá, uns 15 mil torcedores do Godoy, né? O estádio é deles, né? O estádio é o Malvinas Argentinas. E ele tem a capacidade de uns 40 mil torcedores, mas provavelmente terá uns 10, 15 mil. A cidade onde eles estão lá não tá muito em clima de jogo dessa Sul-Americana. Bom, mas o Godoy é um time sem muita visibilidade, então não vai trazer, eu acho, muito torcedor. A Sul-Americana só passa o primeiro de cada chave se classifica. E estão se enfrentando hoje o Godoy e o Grêmio, que é muito importante falar que os dois têm 6 pontos, mas o Godoy está na frente porque tem um gol a mais. E os outros dois times, não sei se é para se preocupar, né? Pois o nível técnico dos outros dois times é mais baixo. Os prováveis campeões dessa chave é o Godoy e o Grêmio. O Godoy só tá na frente, né? Porque tem um golzinho a mais. Mas se o Grêmio se puxar hoje, já eu acho que intensifica aí a classificação. Depois é só, claro, tem que ganhar. Porque o Godoy, se perder hoje, vai buscar depois os 2 jogos. Se ganhar e ganhar os outros 2 jogos, o Grêmio tá fora, hein? E se o Grêmio ganhar hoje e ganhar mais os outros 2 ou 3 que tem, aí eu acho que a coisa melhora. Então hoje à noite, então, 9h30, jogo Grêmio e Godoy. O Internacional faz a preparação, fez treino hoje pela manhã para enfrentar no Beira-Rio Juventude nesse sábado às 16 horas. E a dificuldade que o Roger está enfrentando são os desgastes físicos, emocionais, psicológicos, extraterrestres. Não, tô brincando. É que é muito jogo, né? A equipe tem uma série de jogos agora que não é fácil, hein? E o Roger, ele está
ele está se puxando em todas as competições que ele está competindo. É uma série muito grande, né? E nos próximos 2 jogos serão no Beira-Rio, que vai ajudar muito nesse quesito. E depois vem uma sequência de jogos fora de Porto Alegre. Aí que a cobra vai fumar. Então estaremos de olho somente amanhã. Amanhã tem mais um treino, né? Roger Machado vai decidir o que fazer amanhã. Como vai escalar o time, os favoritos a serem preservados, os que jogaram todos os jogos, que têm uma idade avançada, que não são exatamente novinhos, né? O Alan Patrick, o Aguirre, o Bernabé, o Bruno Henrique, o Valência e o Fernando. Esses são os mais prováveis a serem poupados, os mais influentes no campo. É claro que não serão todos eles poupados nesse jogo, pois todos os jogos são exigidos bastante desses jogadores. Todos os jogos entra em campo muita disposição dessas pessoas que não são exatamente novas. Então, contra o Juventude e o Maracanã, serão preservados, feitas algumas preservações pontuais. Acho que Roger vai optar por isso. Depois vem as pedreiras por aí, vem Corinthians, vem Uruguaio, vem um monte de coisa aí na sequência, então não dá para vacilar. Muitas pedreiras. Amanhã voltaremos com mais informações da dupla Grenal aqui no Jornal Últimas Notícias. O bloco esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, bem ao ladinho do Shopping América, você acha a Natal Fitness. Na madrugada de hoje, quinta-feira, técnicos da Corsan iniciaram a manutenção emergencial de uma válvula. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o volume para você entender melhor aqui, ó. Ah, agora ficou bom. A Corsan e a AGEA, agora foi demais, né? A Corsan e a AGEA verificaram aí que tem uma válvula de uma tubulação de grande porte do sistema de distribuição de águas aqui que fica junto à estação de tratamento da cidade, aqui em cima, perto da Casa das Artes. E eles vão fazer essa manutenção, já estão fazendo, né? E enquanto o serviço estiver sendo executado pelas equipes da companhia, será necessário interromper o abastecimento em todos os bairros da cidade. Sentiu que não tem água na sua casa? Na realidade, eles estão fazendo essa troca e a normalização será gradual, será prevista para decorrer ainda hoje. Até o final do dia, então, você vai chegar em casa do trabalho e vai ter água sim. Provavelmente vai ter, né? Isso acontecerá à medida que os reservatórios recuperarem os níveis adequados de armazenamento. Sabe que tem alguns locais, tipo São Roque, tem que bombear daqui da Planalto até São Roque e lá tem que subir, então às vezes é um pouco complicado, tá? Mas a normalização será gradual e ocorrerá hoje. Se não tiver nenhum problema, hoje à noite, hoje à tardezinha já vai ter água boa na sua casa. Para maiores informações, né, aqueles canais de relacionamento da Corsan, da AGEA, que estão à disposição. Se você tem o app da Corsan, faltou muita água, instala o app da Corsan no seu celular e daí você vai saber a hora que provavelmente irá voltar, quando irá faltar. É bem legal o app.
E tem o site, né, que é www.corsan.com.br e os 2 telefones de ligações gratuitas, o 0800 64 66 444. E o WhatsApp, que é de Porto Alegre, né, então é código de área 51 99704 6644. A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios para contato para que a companhia saiba aí das solicitações, pedidos de informações ou fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço. Mas também fica aí o nosso conselho para vocês. Podem ocorrer imprevistos hoje. Então, se puder, pessoal, se tem água na sua casa, vá devagar. Vai melhorar a situação. Se você economizar, vai melhorar a situação do seu bolso. E você vai ajudar aí a encher o reservatório. Se puder economizar na água, economize. Você vai gostar, vai ter uma surpresa aí no final do mês de diminuição do valor, né? Então poupe água. É sempre uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Vamos ao comercial aqui da Harmony e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, a Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Lembra que no começo dessa edição eu pedi para você prestar atenção? Presta muita atenção nessa próxima reportagem aqui, porque ela é de interesse comunitário. Todo mundo, principalmente aqui quem mora em Bento Gonçalves, e se você mora fora de Bento Gonçalves, você vai ter provavelmente isso na sua cidade também. Porque ontem, o prefeito aqui de Bento Gonçalves fez uma postagem em suas redes sociais. Como eu sempre falo, quando tem alguma coisa que ele quer dizer alguma coisa ao público, ele vem até as redes sociais e eu compartilho aqui com vocês. Pois é uma situação bem delicada, como ele mesmo vai dizer, é uma situação delicada. O prefeito Diogo Siqueira, aqui de Bento Gonçalves, ele fez essa postagem e compartilhou. Porque... Vou até tirar o fundo musical. No final de semana passado, no Rio Grande do Sul, ocorreram vários casos de feminicídio. Muitos. Ficou a semana passada um dia para esquecermos a Sexta-feira Santa. Não em termos religiosos, mas em termos do mal que o ser humano pode causar. Mas aqui na capital do vinho, em Bento Gonçalves, existe um asilo. Um asilo para mulheres e crianças que sofrem essas agressões. Para uma casa para onde se pode recorrer, e nessa casa existem segurança, existe banheiro, roupa lavada, cama quentinha. Mas poucas pessoas, poucas mulheres que são agredidas sabem desse lugar e de como acessar esse lugar, porque é um lugar secreto. Algumas pessoas até podem saber, mas a maioria dos bento-gonçalvenses não sabe aonde é esse local. E a violência contra a mulher é uma situação que se deve ser observada com maior cautela, para que não ocorram equívocos. Alguns eu achei bem interessante, algumas publicações do prefeito, e eu quero compartilhar com vocês comunicado agora. Veja aí o que o prefeito de Bento Gonçalves fala sobre isso.
Preste bastante atenção nos números telefônicos que irão aparecer no vídeo. Preste bastante atenção no que ele vai falar. Esse aqui é um assunto muito delicado. A questão dos feminicídios que a gente teve no estado, que aconteceu aqui em Bento Gonçalves, e sobre a violência contra a mulher e contra crianças. É importante que a gente tenha as denúncias. Que cada violência que aconteça, que a mulher denuncie esse covarde que está fazendo isso. Essa é a palavra correta. É um covarde quem faz isso. É importante que denuncie para a Polícia Civil, para a Brigada Militar ou então para a Prefeitura. Existe uma rede de apoio. E essa rede de apoio é, por exemplo, essa casa que eu estou aqui. Isso aqui é uma casa que a gente não divulga o local, a gente não divulga onde fica essa casa para proteger essas mulheres, essas famílias. E ao mesmo tempo nós temos seguranças aqui. A gente tem uma pessoa que vai cuidar dessas pessoas, a gente vai ter alimentação, tem banho quente, tem cama com qualidade, é um local tranquilo para essas pessoas. Mas a denúncia é o papel inicial, é fazer essa denúncia para a gente conseguir acionar as forças de segurança e toda a nossa rede de proteção. Eu falo mais uma vez, é um assunto delicado, é um assunto sensível para toda a sociedade. E essa violência contra as famílias, que acontece muitas vezes na própria casa, no próprio seio familiar, muitas vezes passa despercebido e acontece em todas as classes sociais. Muito importante, denúncia para a gente poder tentar ajudar essas famílias. Isso é de toda a sociedade, não é de apenas uma força de segurança, mas todo mundo junto para a gente reduzir e tentar prevenir a violência contra mulheres e contra as crianças. Bom, pessoal, vocês entenderam, né? Então fica aí a dica, se por acaso você presenciar algo dessa magnitude, também deve denunciar, pois é dever de todos o bem-estar da comunidade. E em relação ao feminicídio acontecido na sexta-feira, temos mais informações aqui hoje. Foi decidido que foi mantida a prisão preventiva desse homem de 64 anos, acusado de matar a ex-companheira a facadas. Ele passou por audiência de custódia nesta terça-feira, dia 22, e foi presidida pela juíza Romani Bortolas Dalcin. O caso aconteceu logo após o almoço da família, na sexta-feira santa, e a vítima foi Jane Cristina Montiel Gobato, de 54 anos. Ela foi atacada com diversos golpes de faca, sem que houvesse qualquer provocação. Então, conforme apontou o Ministério Público, foi essa a história, né? A faca utilizada foi apreendida no local e o companheiro foi detido. Durante a audiência de custódia não foi discutida a revogação da prisão, mas apenas a legalidade do procedimento e a respeito aí dos direitos do detido no momento da abordagem. De acordo com as investigações, o feminicídio teria sido motivado pela inconformidade do agressor, sabe? Ele não queria o fim do relacionamento. Isso é o que diz a polícia. Bom, esse foi o 10º homicídio registrado em Bento Gonçalves nesse ano. O segundo feminicídio na cidade em menos de 20 dias. Não sei nem o que dizer para vocês aí, porque é complicado, pessoal. É complicado essa situação aí. Bom, no plano de fundo de hoje nos referimos à Expo Santa. A Expo Santa chega à sua 3ª edição e está previsto para acontecer 9, 10 e 11 de maio. Com entrada gratuita, o evento promete reunir milhares de visitantes e turistas, oferecendo uma grande variedade de atrações que valorizam a gastronomia, o artesanato, a cultura local, além dos vinhos e espumantes, cachaças, shows para todos os gostos. Nesta edição, a feira traz novidades como a instalação de uma tirolesa, proporcionando aventura e diversão ao público. Vai saber, né? Eu não vou na tirolesa. Outra atração será o passeio de Trentino pela cidade. Além de uma ampla área para as crianças, né, brincarem. Você vai ter aqueles brinquedos infláveis, uma feira comercial, diversos expositores também estarão presentes neste evento.
Todo mundo, então, convidado aí dia 9 e 10 e 11 de maio. 9, 10 e 11 de maio. Pessoal, um grande abraço. Amanhã voltaremos com as repercussões do jogo do Grêmio de hoje e com mais informações aí de política e da Serra Gaúcha. Até lá, pessoal. Valeu, um abraço.